Você já viu alguém que está sempre evoluindo, que faz dieta, treino, mas está sempre melhorando o corpo? E não é hormônio, não é nada disso. Muitas vezes é o quê? Estratégia. Atletas naturais conseguem ficar seco e com a quantidade de massa muscular impressionante fazendo alguns tipos de técnicas especiais. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eles fazem, como eles treinam, como eles fazem esse processo de dieta, as técnicas que eles usam, por que eles fazem tudo o que fazem e como eles conseguem ficar com corpos inacreditáveis que você olha e fala, com certeza os hormônios. Então fica comigo até o final que eu vou te revelar todos os segredinhos sujos, mas na verdade limpos, dos atletas naturais que eles fazem durante o processo de dieta e treino apenas para transformar seu corpo numa máquina de queimar gordura e ganhar massa. Neso natural. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, se você é natural e quer ficar natural para sempre, você tem que ver esse vídeo. Significa que você vai conseguir fazer as estratégias que eles fazem? É muito difícil. Por quê? Porque existe toda uma dedicação, existe tempo, existe conhecimento e várias coisas que você precisa fazer, além de um conhecimento sobre o próprio corpo, da sua genética, como você funciona e consistência. Fazer isso por meses, anos, até transformar o seu corpo numa verdadeira máquina. Então, fica até o final do vídeo que você vai se impressionar com o conteúdo que tem aqui. Então vamos lá. Primeiro, os fundamentos do emagrecimento fitness ou performance fitness, né? O que eles fazem assim? A proteína muito alta, muito cardio e não muito treino. Por quê? Porque o treino é focado em progressão de carga, sobrecarga progressiva. Ou seja, eles vão sempre querer evoluir no treino. Mais uma repetição, mais uma série, mais um quilo ou mais um segundo de estímulo, todo treino para continuar ganhando massa consistentemente. Além disso, eles forçam o corpo à adaptação. Para esse tipo de estratégia, eles chamam adaptação de flexibilidade metabólica. O que é isso? É quando o carboidrato que você come vai para o músculo e quando você for usar energia, ao invés de usar o carboidrato, ele vai usar a sua gordura corporal como energia. Então veja bem, você come o carboidrato e ele vai para o músculo para encher o shape. E aí quando você gasta energia, em vez de gastar o carboidrato, você gasta a sua gordura corporal. Ou seja, perfeito, né? Isso é tudo que todo mundo quer. Só que para construir essa flexibilidade metabólica, existe uma adaptação muito forte. Só que ninguém está disposto a chegar nesse nível de sofrimento. Então eles criam uma adaptação fraca e acabam tendo um corpo mediano. Mas se você levar isso ao extremo, você vai ter um corpo inacreditável, mesmo natural. E duas estratégias que eles usam para chegar nesse nível é ciclo de carboidratos e jejum intermitente. Então vamos falar do coração da evolução. É uma coisa que sem ela nada vai funcionar, que é sobrecarga progressiva. Como eu falei, é o quê? Mais uma repetição, mais uma série, mais um segundo estímulo, mais um quilo. Como assim? Isso é feito na última série de cada exercício, todo treino. Então, vamos supor que você faz peito segunda, você faz 40 de cada lado supino, então no próximo treino você tem que fazer pelo menos 41. E aí depois 42, 43. Mesmo que seja 1 quilo, se você fizer isso consistentemente, você vai conseguir evoluir muito rápido. Então, eles têm essa mentalidade de estar sempre evoluindo. Por quê? Porque eles são naturais, eles não têm hormônio para segurar água dentro do músculo. Então, se eles não treinarem bem, eles vão ficar pequenos. Como eles não têm hormônio, o que eles podem fazer é da dieta e do treino. Como manipular isso? Quanto mais carga você pegar, maior seu músculo vai ficar. Então, mais carga com mais repetição, mais cheio. Só que, natural, a força só consegue evoluir até certo ponto. Ainda consegue evoluir muito mais do que você imagina. Bitelo, por exemplo, atleta natural, forte demais. É um pouco genética? É. Só que tem vários atletas de força naturais que fazem esse tipo de trabalho para ganhar cada vez mais massa. E atletas também.
Então, esse é o coração da evolução natural, que é a evolução no treino. Pro hormonizado, como ele tem hormônios e consegue puxar essa água para o músculo, ele não precisa fazer isso. Embora muitos fazem para obter o nível máximo de shape, né? Para deixar aquele músculo melhor possível, né? O shape. Muitos hormonizados, você vê na academia aí, usa hormônio, treina mediano e vai ficar com shape bom. Não muito seco e nem muito grande, mas fica mais ou menos, né? Maneiro. Então, só que, né, muito, um monte de colateral, né? Porque não sabe usar direito, não faz dieta direito, não treina direito. Mas voltando aos naturais. O natural, fazendo esse tipo de estratégia, focado na dieta e no treino, focando em sobrecarga progressiva, ele vai amassar muito hormonizado aí. Os caras vão olhar para ele e não vão acreditar que eles são naturais. Por quê? Porque o limite natural é uma coisa muito que as pessoas acham que é pequeno. Só que tem cara ganhando campeonato natural, entendeu? Contra hormonizado. E o nível é muito alto. Dá para você ficar muito bem. Só que precisa de muita técnica, muita disciplina. E eu vou te mostrar tudo aqui, mas sobrecarga progressiva. Se não tiver isso na mente, toda vez que você for treinar, você vai parar no meio do caminho. Então vamos para o próximo bloco, jejum intermitente. Por que ele funciona tão bem? Porque como você vai estar em jejum, o que o corpo faz? Ele preserva a massa magra e tenta usar a gordura como energia. Ou seja, exatamente o que a flexibilidade metabólica faz. Ou seja, o jejum ele faz com que a flexibilidade metabólica se torne uma adaptação ainda mais forte no seu corpo. Então muita gente faz jejum para se adaptar melhor e transformar a genética de certa forma. São pessoas que não querem mais engordar, que fazem dieta muito certinha e treinam muito bem e querem como? Ficar super secos e com volume muscular. Vale a pena para uma pessoa normal? Você que tem que decidir, porque é trabalhoso. Qual o fundamento da flexibilidade metabólica de fato com o jejum? É você necessitar daquela energia, daquela força quando você não tem substrato energético, não tem comida nenhuma. Então o corpo vai ter que se virar para criar o que você precisa. E aí ele começa a fazer todo um trabalho dentro do corpo de mudar as células de uma forma que ele vai conseguir produzir essa energia. Nada mais é do que ficar muito eficiente em fazer isso. Então, o seu corpo virou uma verdadeira máquina. Só que, se você for comer muito e largar, por exemplo, essa adaptação vai indo embora. Ela não vai ficar no seu corpo para sempre. Entendeu? Então, você não pode chegar e fazer tudo que você precisa e depois, então você é para sempre magro. Não, entendeu? Não dá para fazer isso. Então, você tem que estar sempre renovando essa adaptação. E por isso que as pessoas fazem o quê? Separa um período para crescer e outro período para secar. Por quê? Porque no período para secar, elas criam a flexibilidade metabólica. No período para crescer, quando elas estão super desenvolvidas nessa habilidade, elas começam a comer muito. Aí todo o carboidrato vai para o músculo e elas começam a ganhar massa de uma forma exorbitante, muito mais do que ela conseguiria. Entendeu? Então, essa é a melhor estratégia para você ganhar massa e perder gordura. E agora, ciclo de carboidratos. O que que ele é, basicamente? É basicamente você. Alguns dias você come mais carboidrato e outros menos. E que benefício seria esse? É similar ao jejum, porque você comer menos calorias, o que que vai fazer? Forçar o seu corpo a usar as reservas dele, a energia dele. Então ele vai ter que forçar essa adaptação também, a flexibilidade metabólica. Então o que que aumenta de verdade a flexibilidade metabólica? É a restrição, o déficit calórico. Então, a pessoa que tem aquele déficit alto vai criar essa adaptação, principalmente quando for treinar. Então, muita gente treina em jejum para forçar essa adaptação ainda mais, né, no seu corpo. Quando você tá zerado de comida mesmo, totalmente zerado. E aí o corpo começa a desenvolver uma força. Você consegue treinar bem sem nenhuma comida. E você pensa, tipo, como assim? Eu passando fome vou treinar e ter força, entendeu? É impressionante, né?
Mas isso acontece. O corpo consegue fazer isso. E aí existem vários modelos de ciclo de carboidrato, estruturas, 3 dias alto, 4 baixo. Tudo isso vai depender da forma que você quer fazer isso no seu corpo. Quanto mais dias baixo, mais força a adaptação. E o dia alto é quando você tá com a adaptação alta e aí você enche de carboidrato para ir direto pro músculo e não virar gordura. Entende? Já é uma própria técnica especial para você evoluir de forma mais rápida. Você pegar os dias, né, que você tem e tornar eles eficientes. Ter uma evolução maior em menos tempo. Só que exige estratégia, conhecimento, entendeu? Não tem como você chegar e fazer de modo aleatório e achar que vai ter o resultado de um atleta natural. E também na dieta, a proteína sempre alta para segurar a massa e ganhar massa. Não sei se você sabe, mas dá para conseguir a sobrecarga progressiva mesmo sem superávit calórico. Ou seja, se você conseguir evoluir no treino, mesmo comendo pouco, que é possível, como? Forçando o corpo de adaptação. Você conseguindo essa adaptação e conseguindo ganhar massa também, em restrição, seu corpo vai ficar impressionante. E quanto mais peso você pega, mais seu músculo vai ficar inchado. Só que se você comer pouco, você vai ficar muito seco. Então você fica muito grande e muito seco. E existe um fator ainda que eles usam para melhorar ainda mais tudo isso, que é o quê? O cardio, o aeróbico. Isso mesmo. Mas como é que eles usam ele? Antes de te falar isso, eu vou explicar mais ou menos o que o cardio é, na verdade. Ele oxida ali de 60% a 80% de gordura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maior parte das calorias que o cardio gasta é de gordura. Então, como é que eles manipulam isso a seu favor? Eles entram com cardio na dieta e não apertam a dieta. Aí, o que eles fazem? Eles jogam um carboidrato mais alto, fazendo com que o carboidrato vá para o músculo e o cardio queime gordura, entendeu? Então eles ficam mais secos e conseguem ter mais força para treinar. É meio que uma trapaça igual ao hormônio, entendeu? Só que se usado de maneira inteligente, você vira uma máquina, meu amigo. Só que você tem tempo para chegar, treinar 4 vezes por semana, 2 horas por dia, e fazer 2 horas de cardio todo dia? É muita dedicação, né, não? Porque o cardio foca na oxidação de gordura. Quanto mais você fizer, melhor. E tem atletas que fazem 3 horas por dia. E com treinos ainda. Só que o treino que eles fazem natural, por não ter tanto hormônio, normalmente é de 4 a 6 vezes a semana. Por que que eles não treinam sempre 6? Porque muitos naturais não têm essa capacidade de recuperar muito grande que hormonizados têm. Então eles treinam menos para conseguir evoluir a carga. Porque assim eles têm mais tempo para repor a musculatura e conseguir evoluir no treino. Mas se você treinar 6 vezes direto, estímulo, 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 porrada, se você não evoluir no treino, não adianta nada, entendeu? Ele não vai ganhar massa. Então eles fazem isso no processo de forma eficiente. Eu acho treinar 4 vezes por semana muito chato, porque isso dá uma ansiedade. E se você não souber controlar, né? Não for atleta mesmo assim, você pode ficar em casa entediado, entre aspas, né? E algumas pessoas vão ser muito difíceis de lidar dessa forma. Então, tudo que você precisa é evoluir a carga, treinando 4 ou 6 vezes, quantas você quiser. Porém, tudo que você faz de dieta, treino, cardio, estratégia, tem que ser para ter sobrecarga progressiva. É o coração da estratégia, falando mais uma vez. E nem preciso falar, né, da consistência. Uma fase de ganhos, focada mais em ganhar massa, e uma fase de perder gordura, focada mais em subir no proteína, subir no cardio, abaixando as calorias e controlando tudo, colocando jejum, ciclo de carboidrato. Tudo isso de uma forma que você oxida mais gordura e tem mais força ao mesmo tempo. Então, a pessoa vira um monstro. É uma adaptação muito forte que ela cria, entende? E eu te ensinei todo esse segredo aqui para você aplicar. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda é muito difícil. Porque é complicado você seguir isso tudo. Porque é desgastante, exige muita dedicação, muita disciplina. Mas se você está disposto e quer ter aquele corpo diferenciadíssimo, você pode fazer isso. Mas se você quiser fazer de maneira super eficiente, acompanhamento comigo, que eu vou te entregar o melhor possível.
E se você quiser uma dietinha fácil com os alimentos que você gosta, refeição livre encaixada na dieta, com ajustes semanais, tudo que você precisa fazer para emagrecer de 3 a 4 meses, tudo pronto para você, baseado no seu metabolismo, no seu peso. Link na descrição, dieta fácil. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima.